Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Villanova. E no vídeo de hoje eu resolvi ensinar para vocês como utilizar uma API do Codebase para armazenar dados do sensor DHT22 conectado em UF32C5. Claro, eu já tinha feito vídeo mostrando como fazer isso, mas foi a versão resumida. E dessa vez eu decidi fazer a versão completa, mostrando todas as configurações que você precisa ter e fazer para poder utilizar uma API do Codebase para armazenar dados de sensores do ES32. E é claro, eu queria inicialmente ter feito com o MongoDB, eu queria ter criado uma nova API do MongoDB para poder utilizar no ES32C5, mas eu fiz umas pesquisas recentes, testes também, e esse serviço de API do MongoDB não está mais disponível. Mas enfim, vamos lá. Ó, já fiz o login no Codebase, certo? E aqui está o código que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Primeiro passo, depois de ter feito login, depois que vocês tiverem feito o login, o primeiro passo é criar um novo cluster. Vamos lá? Aqui, My First Project. E aqui estão algumas configurações básicas que vocês precisam ter. E é claro, aqui por exemplo, eu decidi utilizar o AWS. Como muita gente deve saber, tinha ocorrido um apagão hoje. 20 de outubro de 2025, ocorreu hoje um apagão no AWS, mas eu fiz um teste mais cedo e para o caso do Codebase já está funcionando normal. Aí aqui foi sugerido esse nome para o cluster, mas é preciso ter muito cuidado, porque às vezes alguns nomes tem que haver um certo limite de caracteres, nomes que vocês podem utilizar. Por exemplo, eu vou chamar aqui de PASM, que é o nome do meu canal. Pronto. Aí, tendo feito isso, é só clicar aqui em Create Cluster e eu escolhi a versão Free, ok? E o storage é de 8 GB. Então vamos lá. Aí pronto. Tá dando um deploy aqui. Decidi também utilizar esse IP, que é o IP inicial que eles utilizam. Claro, normalmente no MongoDB, por exemplo, para melhorar o acesso de um projeto que você cria no MongoDB, normalmente é utilizado o endereço 0.0.0.0/0. E esse endereço eu até testei ele mais cedo no Codebase e ele não funciona. E é claro, é importante levar em consideração que depois que você cria um cluster no seu projeto do Codebase, um detalhe importante: se você ficar um longo período de tempo sem utilizar o cluster, ou melhor dizendo, se ocorrer ou se acontecer um longo período de inatividade no seu cluster, ele é apagado na mesma hora. Se ocorrer um período de inatividade longo, um longo período de inatividade, o seu cluster pode ser apagado justamente por inatividade, enquanto que no MongoDB, por exemplo, um longo período de inatividade pode simplesmente pausar o seu projeto, tornando necessário você liberar ele novamente. E como eu disse antes, inicialmente eu queria utilizar uma API do MongoDB no ES32C5 e gravar um tutorial para vocês, mas infelizmente o serviço de APIs não está mais disponível no MongoDB. E é claro, depois do Codebase, eu até estou planejando já fazer um novo tutorial para o ES32C5 focado somente no Firebase. Pronto. O cluster já foi criado aqui, como vocês podem ver. Então vamos para o próximo passo. App Service.
E é claro, o ideal é vocês utilizarem a versão free quando forem criar um projeto pela primeira vez. Vamos lá? Então tá. Vem aqui, Create App Servers. Eu vou usar o mesmo nome que eu utilizei para a antiga API, PASM. E aqui está pedindo, não dá para ver muito bem, mas está pedindo nome de usuário e aqui uma senha. Vou utilizar o mesmo nome, PASM. Deixa eu ver se está correto. É, esse mesmo. E aqui uma senha. Por exemplo, eu vou usar peter123 arroba. Ou melhor, dizendo, não, tá bom assim. Porque o que acontece é que, para que a senha seja considerado forte, é preciso, na maior parte das vezes, incluir letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais como o arroba. Também pode incluir asterístico, porcentagem. Mas para esse projeto aqui eu decidi incluir essa senha e esse nome de usuário. E é claro, é apenas um projeto para testes. Então vamos lá. Vou criar agora o Web Service. Ah, e não pode faltar também... Ah, e tem aqui o endpoint. Tal. Eu vou deixar assim, tá certo? Ok. Agora ele está dando um deploy, vamos aguardar. Porque assim que ele terminar de dar um deploy, certo? Eu vou explicar para vocês, ou melhor, eu vou mostrar para vocês qual é o próximo passo. E aqui, ó, eu estou usando o S32C5, como muitos de vocês devem saber. E eu conectei o DHT22 na porta digital 27 do S32C5. E é claro, essa luz que vocês viram do S32C5 é porque ele já vem com um NeoPixel embutido, permitindo que você possa alterar cores digitalmente. E às vezes ele pode até... As cores podem ser alteradas sem que você tenha mexido em algum código, mexido ou criado algum código para alterar as cores do NeoPixel embutido no S32C5. Às vezes ou melhor dizendo, às vezes as cores servem para indicar se está tudo ok, se não houve falhas, e por aí vai. E é claro, para quem está chegando agora e quer muito comprar um S32C5, porque a principal vantagem que ele tem, eu já havia comentado em outros vídeos, é justamente poder localizar qualquer rede 2.4 ou 5 GHz. Diferente dos demais modelos, como por exemplo o S32 Dev Module comum, o S32S3. Alguns desses aí são comumente utilizados, mas eles estão limitados apenas a utilizar redes Wi-Fi que sejam 2.4 GHz, enquanto que o S32C5, como eu já havia comentado, pode localizar qualquer rede, seja 2.4 ou 5 GHz. E é muito útil para projetos que vocês decidirem criar, seja para uso pessoal, para uma empresa, órgão, instituto e por aí vai. Mas como eu disse, a principal vantagem é localizar qualquer rede. Diferente dos outros modelos, é claro. E também vale acrescentar que pro caso da pro caso da versão de S32 que eu estou utilizando atualmente, é importante levar em consideração o fato de que como é que eu explico? Ah, sim. Já está disponível para o S32C5 a versão 3.3.1, mas no momento eu só estou trabalhando com a 3.3.0 na ideia do Arduino, que é o mais apropriado, considerando justamente o fato de que algumas atualizações recentes podem apresentar bugs ou interferir em algumas funcionalidades. É claro.
E conforme eu já tinha dito, que eu explico, e é preciso vocês também terem muito cuidado na hora que decidirem utilizar determinada biblioteca, porque algumas bibliotecas, comumente utilizadas para servidor web ou web server do ES32, ou para enviar dados via protocolo MQTT, algumas bibliotecas ainda não foram atualizadas para as versões 3.3.0 e 3.3.1. E se você tentar baixar alguma biblioteca que não tenha sido atualizada para as versões que eu mencionei, pode acontecer, por exemplo, dele dele ficar dando um auto reset, dele ficar reiniciando sozinho, por conta justamente de não ter tido atualizações de bibliotecas que pudessem ser compatíveis com as versões que eu mencionei. Bom, como vocês estão vendo aqui, um web service e um endpoint. Bom, pode levar 5 a 12 minutos para ficar pronto. Portanto, galera, eu vou fazer um corte no vídeo e já já eu volto assim que tiver concluído, tá certo? Até daqui a pouco, pessoal. Pronto, pessoal. Já foi concluído. Aí, importante. Logo depois de ter sido concluída a criação do web service, é importante vocês pegarem o endpoint, porque o endpoint é o que permite, é o link que permite você utilizar a API que você criou em qualquer linguagem de programação. Então vamos lá. Pronto. Foi criado, como vocês podem ver, esse endpoint. Vou copiar aqui. E o código está bem aqui, o código principal. Aqui eu já fiz a troca. Ou melhor, não é que eu tenha feito a troca, é porque, por exemplo, esse usuário aqui eu já tinha criado, e essa senha eu já tinha criado para a versão mais antiga, mas infelizmente, como eu disse, por conta do longo período de inatividade, foi apagado, tanto o cluster quanto a API. Então vamos lá. Aí ó, tá aqui o endpoint da API, vou substituir ele aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Porque talvez, não sei se mudou, porque às vezes pode acontecer de haver algumas atualizações que impedem de você utilizar como antigamente, de você conseguir utilizar como antigamente. Então vamos lá. Aí eu já deixei aqui no código. Isso aqui, e esse aqui, por exemplo, foi para na época em que eu testava um BME 280, mas eu decidi utilizar para esse vídeo somente um DHT22. E é claro, para o caso do Codebase, o envio vai ser feito para o banco de dados a cada 30 segundos. Certo? E é claro, aqui, na parte de temperatura, por exemplo, eu utilizei aqui em graus Celsius. E esses caracteres aqui estão codificados dessa maneira porque eles criam aquele famoso círculo pequeno que fica do lado do C, que representa o grau Celsius. Porque o que acontece, galera, é que existem caracteres que você não encontra na tabela ACE normal, você só encontra na tabela ACE estendida. Como é o caso não só do círculo que representa, que faz com que represente graus Celsius, como também C cedilha, letras com acento. É preciso codificá-los de forma semelhante a essa, ou igual a essa, como vocês podem ver, porque o que acontece é que quando um JSON não está muito bem estruturado, pode acontecer, por exemplo, se um JSON não estiver muito bem estruturado, pode acontecer, por exemplo, dele não ser enviado e armazenado no banco de dados Codebase, certo? E aí, o que é que acontece? Peraí. Como eu estava dizendo, pode acontecer, por exemplo, dele não ser enviado para o Codebase. E não é só isso.
como vocês devem ter percebido, aqui está o endpoint principal do Codebase, certo? E aqui, o novo é uma variável do tipo int que cria um novo número para evitar que haja arquivos JSON repetidos. Que o que acontece, galera, é que se você, por exemplo, tenta enviar para um banco de dados Codebase um arquivo que tenha o mesmo número, como aqui, por exemplo, DHT22. Quando você coloca no banco de dados Codebase, quando você envia para o banco de dados Codebase, é preciso que ele tenha um número diferente para evitar um conflito ou para evitar que tenham nomes ou para evitar que tenham nomes repetidos e acabe tornando isso uma bagunça, certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, vou baixar aqui o código. Lembrando que quando vocês forem baixar, é preciso ter todos esses parâmetros configurados para o CS32C5. E é claro, o envio de dados para o Codebase vai ser a cada 30 segundos, como vocês podem ver. E é claro, conforme eu já havia dito, lembre-se também que se vocês forem utilizar caracteres que não estejam na tabela ACE normal, tem que usar uma codificação como essa para incluir caracteres da tabela ACE estendida, porque se houver, por exemplo, se não for desse jeito, se for, por exemplo, desse jeito aqui, não vai funcionar, ou melhor dizendo, vai acabar dando erro e não vai conseguir enviar para o banco de dados Codebase. Bom, enquanto tá baixando, porque às vezes demora, eu vou fazer um corte e já volto. Até daqui a pouco, pessoal. Então, galera, voltei. Pois bem, eu precisei modificar algumas coisas, justamente com base em novas atualizações e recursos. E é claro, já baixei esse código aqui, como vocês podem ver. Pois bem, no caso dele, ele está vinculado a esse escopo Inventory e a essa coleção DHT22. Que por sinal, não tinha antes a coleção DHT22. Eu criei ela agora há pouco para que pudesse ser usada por meio desse link de API, tá certo? Então vamos lá. Aí, ó, seguinte, quando você cria uma coleção nova, nesse menu aqui, por exemplo, aqui está o escopo Inventory. Aí, ó, você vem aqui em Add Collection e seleciona um nome. Depois você tem que vir para esse menu aqui na parte de App Service. E aqui em Collections, tem que adicionar o link direto na API, selecionando apenas essa parte aqui, link. E aqui, ó, tinham chegado apenas 2 documentos. O SyncInfo e o DHT22.1. No entanto, como eu já havia dito anteriormente, ele pode enviar dados a cada 30 segundos, o que torna necessário reiniciar para ver se chegou ou não dados novos. Vamos lá? Claro, às vezes pode ser que trave um pouco, tornando necessário até fechar, tornando até mesmo necessário fechar como é que eu explico? Assim, tornando necessário até mesmo você fechar o link e abrir novamente. E aqui, ó, foram armazenados ao todo 6 dados nesse meio tempo, e novos dados vão chegando com o tempo. E no momento, como eu já tinha dito, chegaram apenas 6 dados, incluindo o SyncInfo. Mas chegou, por exemplo, até o DHT22 número 16, e todos os dados, quando enviados, são enviados desse jeito. Novo mais, porque o que acontece é que, conforme eu já tinha dito anteriormente, aqui é só para testes mesmo, pois o que acontece é que, se for identificado uma coleção
ou melhor, um documento que tenha o mesmo nome ou número de identificação que o outro. Isso pode dar conflito, e com base nisso, o próprio Codebase impede de armazenar um dado com ID ou identificação repetido, para evitar conflito, para evitar bagunça, evitar tudo o que possa ser prejudicial. Ou melhor, tudo que não for adequado. Aí, ó, 9 novos dados foram armazenados. Como vocês podem ver, temperatura, umidade foram armazenados aqui, como vocês podem ver. E é isso basicamente. Como eu tinha dito, eu vinculei ao Travel Sample só para fazer um teste, certo? Mas quando vocês forem criar uma nova API, vocês podem criar seu próprio bucket e seu próprio escopo, sua própria coleção, clicando somente aqui. Por exemplo, bucket new. Vocês podem escolher aqui um nome, um escopo e uma coleção, e pode ter mais de um. Lembrando que existem casos em que eles limitam a quantidade total de dados que vocês podem armazenar. Como vocês podem ver, esse é o limite máximo. Quando vocês criam um novo bucket, um novo scope e uma nova collection. Eles limitam o espaço total que você pode utilizar para armazenar dados, ok? E eu fiz aqui só para servir de exemplo, só para vocês entenderem, irem se familiarizando, coisa e tal. E é isso basicamente. Bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Vou mostrar mais uma vez. E é isso basicamente. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilha com família e amigos. Qualquer dúvida pode postar nos comentários que eu irei responder. Mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo. Falou e disse, pessoal. Tchau.